Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Amém, né? Isso aí. Frase de hoje, mensagem de hoje é: quantas vezes eu poderia ser acusado na lei, né, dos homens, mas Deus diz: aquele que te colocar no tribunal, por aquela acusação eu não serei condenado, né? Então Deus diz: te colocarão diante do tribunal, mas nenhuma condenação há para aquele que vive em Cristo. Então quer dizer o quê? Que a justiça dos homens e a justiça de Deus anda uma junto com a outra. Por quê? Porque foi Deus que instituiu a lei dos homens, foi Deus que elegeu as autoridades, foi Ele que colocou eles no posto deles, foi Ele que autorizou isto e foi Ele que colocou o chamado no coração deles para estarem lá e representar aqueles que são justos perante a justiça dos homens, mas o principal, primeiro, a de Deus. Por quê? Consequentemente, eu sendo justo com a de Deus, eu serei com a dos homens, porque Deus criou tudo, né? Ele formou a luz e criou as trevas, então significa que eu estou debaixo da autoridade de Deus. E caso, como eu fiz no meu passado, de ter errado, ter cometido alguma coisa de possivelmente ilícito, Deus me repreendeu e eu pedi perdão para ele, né? Me repreendeu e pediu para eu não fazer mais, né? Consequentemente, eu fui justificado pela lei dos homens e pela lei de Deus. Por quê? Porque Deus tocou no coração deles dizendo que eu não era culpado e nem sou culpado, né? Por mais que às vezes eu cometi algo ilícito, Deus não me deixou desamparado. Então essa é a mensagem de hoje. Eu jamais vou estar desamparado por ele e não há acusação que venha contra mim que eu não possa ganhar, porque eu vivo em Cristo e Cristo já foi amaldiçoado pela lei dos homens na cruz, né? E ele ressuscitou no terceiro dia e está sendo meu servo para me orientar no lado direito do que eu tenho que fazer e o que eu não devo fazer. E uma das coisas é respeitar meus pais e nem querer muito e nem querer pouco, que eu ganhe meu pão de cada dia e isso para mim já é o suficiente. Como dizem Provérbios, se eu ganhar muito, eu vou dizer quem é Senhor, quem é Deus, né? E se eu ganhar pouco, eu vou estar dizendo, pô, Deus não me ajudou, né? Quer dizer o quê? A preguiça eu não pode haver em mim, né? Mas eu tenho que lutar, mas eu não preciso ficar lutando de madrugada, porque senão em vão é, né? Eu tenho que fazer a correria no dia, e é bíblico, né? Não adianta eu trabalhar, trabalhar, trabalhar e comer o pão de dores, né? Como diz a Bíblia. Quer dizer o quê? Eu vou gastar com coisas fúteis que não tem necessidade. Então eu não preciso me preocupar com o que que eu vou vestir, com o que que eu vou usar e com o que que eu vou comer. Mas sim que Deus dá comida até para os passarinhos o suficiente, por que que ele não daria para mim, né? Ou para minha família, né? E para os que são de Cristo, né? Então, caso houver alguma acusação e do inimigo, né? Perante a lei dos homens, como Deus diz, nos fins dos tempos te perseguirão, às vezes até tentarão te matar, né? É bíblico, né? Isso a Bíblia que diz. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. Quer dizer o quê? De todo mal eu tô protegido através do Salmo 91, né? De toda mortandade e tudo mais, de todo anjo da morte, porque eu tenho o sangue do Cordeiro na minha cabeça, né? Por mais que não a maioria não consiga ver fisicamente, espiritualmente eu tô selado pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Se eu tiver fé, tudo é possível, porque eu creio nele, né? E ele diz que tudo que pedir, recebereis através da crença no Senhor Jesus Cristo. Então eu creio muito nele e somente nele, né? Ele é o meu único Senhor Salvador suficiente para a minha alma e para a minha vida, tanto pessoal, espiritual, física, sentimental, e tudo para minha família também, para meus animais de estimação. Então, toda calúnia, né, e toda difamação e tudo mais pode haver, né, pode haver, só que perante a lei, perante o juiz vai saber que é mentira, porque se eu vivo na justiça de Deus, quer dizer que eu vivo na justiça dos homens. Então, consequentemente, eu obedeço a lei dos homens e obedeço a lei de Deus, porque foi Deus, como eu falei no começo, que elegeu as autoridades e que fez as leis também, através do coração de todos que votam no Senado e tudo mais, STF, STJ, Ministério Público, né? Então, eles são servos e eles fazem o seu papel para com Deus, né? Então Deus te abençoe. E caso tenha a minoria que às vezes pode estar
na autoridade, mas essa minoria ela é tocada pelo sangue do Cordeiro, né, para fazer o correto através das pessoas justas, porque até Faraó foi endurecido o coração e Deus pode endurecer o coração e pode também amolecer em causas da justiça, tanto para o juiz quanto para o advogado e qualquer outra pessoa. Essa foi a mensagem de hoje, minha experiência de vida e o que aconteceu comigo e o que acontece comigo também e com minha família. Nenhuma acusação será o suficiente para me derrotar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal que eu vou deixar aqui, ó, e aperte nesse vídeo aqui, ó, que eu tô te encaminhando. E no começo eu vou colocar uma tag aqui em cima, né, para vocês também ficarem ligados em outros vídeos que tem no meu canal. E essa é a mensagem de hoje. Se quer ter a mesma força, né, essa força que eu tenho no Espírito Santo, no Senhor Cristo e no Senhor dos Exércitos, é só você buscá-lo de todo o coração, de toda a força, entendimento e sentimento que você conseguirá êxito com ele, com o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E o único mestre para com todos. Abraço.